E aí galera, aqui é o David. Mas calma que antes de começar esse vídeo, pessoal, eu quero mostrar uma coisa muito surpreendente pra vocês. Eu vou mostrar aqui no meu celular pra vocês, tá? Esse aqui, deixa eu focar aqui pra vocês, R$3.675 é o resultado que eu venho tendo diariamente com a minha inteligência artificial que eu mesmo desenvolvi. E preste atenção, eu vou fazer um sorteio de 5 Pix de R$500 apenas para as pessoas que estiverem participando do canal, que tá com o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Mas corre que tem um limite de membros e assim que bater a meta, ninguém vai mais conseguir entrar, tá? Então lá eu vou explicar como você também pode ter esse mesmo resultado que eu venho tendo diariamente e também como utilizar a nossa inteligência artificial na prática. Beleza? Então vai lá, clica no primeiro link aqui na descrição para você concorrer a 5 Pix de R$500 para as pessoas que participarem do grupo. Vamos assistir o vídeo. E aí galera, ó, acabei de apostar aqui, eu não vou nem falar quanto foi que eu apostei não, tá? Vou só esperar, olha aí, tô dizendo, cara. Aqui é um Emblaze, bora lá, inteligência artificial, vamos ver aqui atualizando pra vocês adivinharem. Tá demorando aqui, vai atualizar, calma. Olha aí, R$6.400. Então é isso pessoal, bora pro vídeo aí assistir. Não é novidade que o nosso planeta está passando por sérias mudanças climáticas e pouco a pouco isso vem se tornando mais evidente. Apenas este ano já foram registrados mais de 5.000 incêndios florestais e segundo as autoridades ambientais, tudo isso se deve à destruição que o ser humano está causando aqui no planeta Terra. No vídeo de hoje vamos te mostrar algumas das coisas mais alarmantes que estão acontecendo ao redor do mundo todo. Paraguai. Recentemente no Paraguai foram registradas temperaturas superiores a 45 graus Celsius, com muitos dos incêndios de lá tendo sido causados pelos próprios moradores daquela região. Dá pra imaginar tamanha negligência, é bem difícil, né? Bélgica. Os moradores da Bélgica raramente testemunham algum tipo de desastre natural. No entanto, no início de outubro deste ano, algumas testemunhas oculares da pequena cidade de Antuérpia relataram tornados. Segundo as testemunhas, estas eram muito grandes, algo que elas nunca haviam visto em suas vidas antes. O resultado do fenômeno foram diversas árvores arrancadas e várias casas destruídas com os destroços carregados pelo tornado. Bom, felizmente para o caso da Bélgica, eventos meteorológicos assim são bem raros, ainda mais na época em outubro. México. Se a situação estava bem ruim para a Bélgica, para o México está ainda pior. Poucos dias depois de uma das tempestades tropicais mais fortes já registradas no país, a península de Yucatán entrou em uma ameaça ainda maior de perigo, já que, segundo um funcionário de um dos institutos meteorológicos mais famosos daquele país, um furacão está se aproximando do país, do tipo de segunda categoria, com ventos que podem chegar até a categoria 4. Isso significa, pessoal, que os ventos podem chegar a uma velocidade de até 250 km por hora por lá, o que pode ser um golpe devastador para aquele país. Além de atingir o México, é previsto que o furacão pode migrar para os Estados Unidos também, onde deve chegar com tanta intensidade quanto no país vizinho. França e Itália. Em outubro de 2020, a tempestade Alex chegou à França e à Itália, trazendo consigo uma inundação sem precedentes. É calculado que em apenas um dia foi registrado a precipitação média que era esperada para um ano completo, com quase 500 milímetros. Segundo o primeiro-ministro da França, o país registrou chuvas como nunca antes, já que desde o surgimento dos aparelhos meteorológicos e assim do cálculo de fenômeno do tipo, o país nunca havia registrado tanta chuva em um só ano, quanto mais em um período tão curto como o tempo visto neste ano. Os moradores de diversas regiões foram obrigados a saírem de suas casas, já que o nível da água era alarmante em muitas delas. Malásia. A Malásia é um outro país que está passando por um estado de calamidade ambiental, pessoal, já que a parte norte da ilha de Kalimantan, na cidade de Kola, registrou em apenas 24 horas a quantia de 127 milímetros, o que causou inundações em várias áreas. A situação ficou tão grave que era quase impossível se mover pelas ruas, com centenas de casas, hospitais e prédios públicos tendo que ser evacuados. Felizmente, o governo decidiu criar mais de 10 centros de ajuda às vítimas de enchentes. E mesmo que o sistema não seja o mais eficaz de todos, já é de grande ajuda para aqueles que ficaram sem nada de um dia para o outro. Os cientistas alertam a todos que estas catástrofes mundo afora, desde incêndios florestais até as enchentes e derretimentos do gelo nos extremos polares terrestres, são resultados da ação humana. 2020 certamente não foi um ano fácil para ninguém, todo mundo sabe. Recordes de temperatura e de números de aparições destes fenômenos ambientais aumentaram sem precedentes ao longo deste ano, e isso só tende a piorar. Pessoal, e dá para imaginar como as coisas vão ficar ruins daqui para frente?
Pois é, para que isso não aconteça, precisamos mudar os nossos hábitos e incentivarmos os nossos próximos a fazerem o mesmo, para que as gerações futuras encontrem um mundo melhor do que vivemos hoje. Túneis secretos. Bom, essa surpreendente descoberta aconteceu lá no Peru e certamente vai te deixar aí um pouco intrigado. Em 2018, um grupo de pesquisadores, com a importante ajuda de pequenos robôs, descobriram estes pequenos túneis. Os pequenos robôs possuíam câmeras e com eles foi possível acessar os túneis subterrâneos. Lá foram encontrados restos mortais de pessoas. Mas o que mais surpreendeu os pesquisadores não foi o fato de haver restos mortais naquele lugar, mas o que estava os acompanhando. Eu vou explicar aqui para vocês. Junto dos ossos haviam peças de cerâmica. Isso mesmo, mas não eram simples peças de cerâmicas, tá? Elas datam de 1300 a 500 a.C. Mas segundo o Ministério da Cultura do próprio Peru, até agora apenas 15% da área foi totalmente explorada, ou seja, ainda há muito mais para descobrir nestes túneis. Caixões pendurados. Bom, você já imaginou encontrar vários caixões pendurados em uma única montanha? Pois foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de pesquisadores que eles encontraram lá naquele local, tá? Por mais bizarro que isso possa parecer. Isso aconteceu lá nas Filipinas, mais precisamente na ilha de Luzon, onde, ao que tudo indica, esta prática funerária era uma tradição para a tribo daquela região. Essa tradição durou muito tempo, por isso é bem comum encontrar naquela região alguns caixões em penhascos ou até mesmo pendurados nas próprias montanhas, que são muito comuns nesta região. Mas você deve estar se perguntando qual é a razão para essa estranha tradição, né pessoal? Também até eu estou me perguntando. Bom, lá as pessoas acreditavam que quanto mais alto a pessoa morta ficasse, mais fácil seria para ela chegar ao céu. Por conta disso, parece que havia até mesmo uma certa disputa para decidir quem ficaria nos lugares mais altos das montanhas. Mas ainda existe outra explicação que justifica essa prática com o fato de que os povos precisavam da terra para a própria agricultura, pessoal. Realmente esta prática está surpreendendo até mesmo os arqueólogos, e é uma coisa que não se vê todos os dias. Bom, aposto que a primeira pessoa que encontrou esses caixões tomou um baita susto, não é mesmo, pessoal? Mas se engana quem pensa que é só neste lugar do mundo que isso é um costume, tá? Na verdade, os especialistas no assunto alegam que esse tipo de ritual funerário já foi encontrado em outros lugares, como a China e também lá na Indonésia, a cervejaria mais antiga do mundo. Você acreditaria se eu te contasse que existe uma cervejaria de mais de 5.000 anos de idade? Aposto que a resposta seria não, mas na verdade ela existe sim, galera. Para surpresa de muitas pessoas que acreditam que a cerveja é uma bebida bem moderna. Na verdade, a grande diferença que esta descoberta faz é o fato de que se tem provas de que existia um sistema de produções de bebida, o que se acreditava ser algo bem mais moderno. A cervejaria mais antiga do mundo foi descoberta recentemente, mais precisamente aqui neste ano que a gente tá, 2021, galera. E por isso, ainda há muito a se descobrir sobre esta descoberta e tudo que aquele local que foi encontrado envolve. Os pesquisadores acreditam que esta cervejaria possui pelo menos 5.100 anos, e já se sabia sobre a existência dessa cervejaria há alguns anos, tá? Mas os pesquisadores ainda não tinham a localização exata dela. Somente agora foi possível determinar onde exatamente ela está localizada para assim então investigar melhor este local. Bom, mais curioso de tudo é que, segundo os estudiosos, essa cervejaria teria sido construída com o intuito de dar conta do abastecimento de funerais dos primeiros reis do Egito. Vampirismo. Essa talvez seja uma das mais chocantes e bizarras descobertas feitas pelos arqueólogos. Ela aconteceu lá em 2014 na Bulgária. Um esqueleto foi encontrado com uma estaca cravada em seu coração. Isso te lembra alguma coisa aí? Exatamente, pessoal. Isto parece muito com um filme de terror envolvendo vampiros. Os arqueólogos acreditam que esta foi a razão que fez com que o dono do esqueleto tinha tido esse fim. Ele provavelmente, pessoal, foi acusado de vampirismo. Segundo os estudos realizados, o homem tinha por volta de 40 a 50 anos de idade quando faleceu. Estes rituais eram realizados na tentativa de assassinar os vampiros, que segundo as crenças só morreriam de fato se tivessem essa estaca cravada no seu peito, ali no seu coração, pessoal. Bom, se nesse caso estamos de fato falando de um caso verdadeiro de vampiros, nós não sabemos ainda. Mas realmente, essa é uma história um tanto quanto intrigante que nos faz questionar a existência destas criaturas. O assassinato de 7.000 anos. Em 2016, os pesquisadores realizaram uma descoberta que deixou o mundo inteiro intrigado, pessoal.
eles encontraram restos mortais de pelo menos 26 pessoas. Bom, essa descoberta aconteceu na Alemanha e acredita-se que essas pessoas tenham sido brutalmente assassinadas há cerca de 7.000 anos atrás. O mais curioso para os pesquisadores é que os corpos foram jogados em uma vala sem terem sequer passado por nenhum tipo de ritual fúnebre, o que não era comum naquele período. A morte dessas pessoas parecem ter sido realmente brutais. Segundo os pesquisadores, é possível perceber que essas pessoas teriam sido massacradas antes de perder as suas vidas, possuindo aí diversas marcas e diversas fraturas. Soldados amputados. Essa descoberta é um tanto quanto chocante. Um grupo de pesquisadores encontrou uma evidência de um verdadeiro massacre contra alguns soldados que participaram da Guerra Civil Americana. Essa descoberta mostrou algumas das práticas de medicinas daquela época, que não possuía tantos recursos quanto hoje em dia possui, e para isso acabava aí cometendo atrocidades contra os feridos. Os cirurgiões que realizavam esses procedimentos naquela época eram verdadeiros açougueiros e usavam técnicas um pouco adequadas aí para quando aconteciam aqueles ferimentos na guerra. Nos hospitais de campanha para onde os soldados feridos eram levados, foi registrada uma técnica de amputação usada pelos médicos naquela época, que é de arrepiar, pessoal. Vou explicar aqui pra você. Se você tem o estômago fraco, essa informação certamente vai mexer muito com você. Esses médicos usavam uma serra afiada que ajudava a cortar os ossos com mais rapidez. Assim, eles evitavam danos maiores à saúde dos pacientes. Nessa época, a maior preocupação dos médicos era manter aí os soldados vivos. Por isso, esse tipo de prática só levava em consideração a preservação de sua vida, mas certamente não era indolor, tá? Acreditava-se que os pacientes que passavam por esse procedimento sofriam e muito. Humanos com chifres. Um grupo de pesquisadores descobriu na Pensilvânia a existência de um ser humano com chifres. Isso mesmo, pessoal, lá na Pensilvânia. Esses esqueletos encontrados pelos pesquisadores lembram muito as características humanas, mas para surpresa de todos, ele possui chifres. Isso mesmo, assim como as criaturas mitológicas que muitas vezes aparecem em filmes e também em livros. As pesquisas apontaram que esses restos mortais datam do século XIII, mas o que mais surpreendeu os estudiosos e os pesquisadores foi a presença dos chifres, ao contrário do que alguns pesquisadores achavam. Alguns alegavam que na verdade eram formações ósseas, mas na verdade as descobertas seguintes mostravam que de verdade se tratavam de chifres, pessoal. Mas será possível que tenha existido seres humanos com chifres no passado? Na verdade, os cientistas apontam que esses chifres teriam sido colocados nos humanos depois de sua morte, como uma forma de ritual para celebrar algum tipo de deus. Bom, realmente essa é uma das descobertas mais bizarras da arqueologia, e é muito difícil de explicar aí para o mundo. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Espero que tenham gostado. Não se esquece, deixa o like aqui embaixo, fortalece, isso é muito importante, pessoal. O robô do YouTube, se você não deixar o like, ele não vai te recomendar os próximos vídeos, ele nem as notificações vai te enviar. Então, para que você continue recebendo os vídeos, deixa o like, vai, fortalece, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.